Fala pessoal, saudações tricolores. Vencemos, né? Acho que dessa vez estamos felizes, muito felizes. Afinal de contas, vencemos o nosso tradicional freguês em decisões e vencemos um jogo que ninguém acreditava, só alguns tricolores. Muito tricolor famoso aí, vamos partir para outra, porque isso já está perdido. O Fluminense nada está perdido. Vou contar aqui uma coisa, que eu quase fiz isso no último vídeo, no vídeo do jogo do Fla-Flu semana passada. Esse negócio de dizer que está perdido, eu me lembro, não sei se foi final ou semifinal de Copa do Brasil do início dos anos 2000. Quando aquele Mancuso, que depois, aquele argentino que jogou na cabeça de área, que jogou no Flamengo, ele jogava no Palmeiras. Ele veio do Palmeiras para o Flamengo. E o Palmeiras foi jogar lá no Olímpico, ainda era o Olímpico, não era a Arena do Grêmio. Não, anos 2000, né? Início dos anos 2000. E tomou de 5-0. Palmeiras tomou de 5-0. A segunda partida era no Palestra Itália. Pô, foi 5-1. O jogo não foi para os pênaltis, porque o Grêmio achou um gol. Então esse negócio de dizer, foi 2-0, acabou, pensa em outra coisa. Com o Fluminense? E olha que eu sou um cara muito direto e não procuro audiência, não. Eu tenho minhas opiniões e dificilmente mudo. Eu estava muito irritado ontem, até botei isso no Twitter. Se vencer, eu peço desculpas. Então estou pedindo desculpas, sem convencimento, mas estou pedindo desculpas. Porque eu jamais escalaria o Felipe Melo, eu e a torcida do Fluminense inteira. Vamos falar a verdade, eu e a torcida do Fluminense inteira. A torcida do Fluminense quer que o Keno ficasse no banco, ele não fez, ele botou o Keno. Aí o Felipe Melo fez a melhor partida dele no Fluminense, desde que ele veio ano passado. Uma partida sem nenhum erro. Espetacular. Saiu cansado, porque ele já não aguenta 90 minutos. E se ele jogasse sempre assim, o Felipe Melo seria um baita de um reforço pro Fluminense no dia que tiver que fechar a zaga. Não a zaga, fechar o meio de campo. Não botar o André na zaga, nem ele. Botar ele no meio do André, subir o André com o menino que ganhou a vaga do Martinelli. Que, aliás, eu venho falando desde o início. Eu ouvi isso no rapaz no Twitter e passei a propagar isso. Quem me acompanha sabe disso. Eu falei, o Diniz devia fazer um teste com André, Alexander, Lima e Ganso. E eu continuo achando, no dia que fizer esse meio de campo na frente Arias e Cano, o Fluminense fica imbatível. Porque vai fechar o meio todo, sem dar porrada. É um time que todo mundo vai sair jogando. Ainda tem sabendo jogando. O Samuel Xavier, ontem o Guga foi excelente. Tem o Guga também, sabe, o Marcelo, que não precisa falar nada. Pô, o Nino sabe subir, o Manuel sabe subir. Aliás, o Vitor Mendes também sabe subir. Então o Fluminense fica com um time imbatível. Imbatível. Se botar um meio de campo fechadinho, todo mundo sabe tocar a bola. Eu continuo achando que o Keno tem que ir pro banco. Mas, eu nunca não dei, falei isso no último, é fácil só ver o vídeo de uma semana atrás. O vídeo depois do Fla-Flu. O jogo não estava morto. Ia ser difícil? Ia, claro. Em condições normais, você tirar dois gols de diferença de um Flamengo, de um Vasco, de um Botafogo, de um Palmeiras, de um Corinthians é muito difícil. Mas o Fluminense, a melhor partida do Fluminense esse ano, muito melhor que a do Volta Redonda. Muito melhor, porque o Volta Redonda tem um elenco bom, bem treinado, mas o elenco do Flamengo é muito melhor. E com uma vantagem que não foi de 1-0 lá em Volta Redonda, foi de 2-0 no Maracanã. E o Fluminense passou por cima. Bicampeão, e digo mais, espero que o Maio faça uma coisa que nenhum presidente faz. O Fluminense tem 3 títulos especiais de Guanabara, o Vasco tem 4. Antigamente era o Distrito Federal, né? Até 1960 era campeonato do Distrito Federal. Depois passou a ser campeonato do Estado da Guanabara. Mas o Fluminense tem 3 títulos especiais, como o Flamengo tem um título especial de 78, 79. Não sei porque o Fluminense, o Vasco, o São Cristóvão e o América não reivindicam esses títulos. E o Rubinho não tem como falar que não, porque você vai pesquisar lá, que é campeão especial. Porque fizeram 2 campeonatos cariocas naquele ano. Um era especial.
Então o Fluminense tinha que recorrer a isso aí também. Então, se todo mundo, o Flamengo diz que é ó que está campeão brasileiro com um título que não é dele, pô, já julgado no STF. Então isso acho que alegra a torcida se o Mário fizesse. Outra coisa, acho que o Fluminense tem time para vencer a Libertadores. Ou a Copa do Brasil, ou os dois, ou o Brasileiro, ou os três. Tem chance. O Flamengo fez isso há pouco tempo atrás, o Palmeiras vem fazendo. Então o Fluminense tem chance de fazer. Eu só espero que se fizer, que o Mário pegue esse dinheiro, porque aí vai ser muita grana, e não saia gastando comprando jogador, não. Nem contratando jogador por 1,5 milhão por mês. Paga a dívida. E na hora que o Fluminense diminuir a dívida, fica mais fácil de fazer uma SAF lucrativa. Você vê que o Botafogo e Vasco estão com SAF, o Cruzeiro também. Ganharam nada. O Botafogo já tem SAF e está indo para o segundo ano. Está com pagamento atrasado. Então, eu acho que... Vocês estão vendo meu óculos torto? É porque eu sentei no óculos no início da semana, já fiz um óculos novo, mas ainda não chegou. Então tenho que botar ele assim, que até vejo melhor. Essa parte da orelha fica... fica aparecendo. Mas pelo menos fica retinho. Eu fico vendo melhor. Ou então sem óculos. É estranho pra caramba. Mas eu acho que o Mário podia fazer isso. Ia ser um bem pro Fluminense, bem para ele. Aí deixaria marcado. A torcida, o torcedor quer ganhar título. Mas o torcedor, que além de ser torcedor, se preocupa com o clube, que é um clube solúvel, solvente e bem administrado. Então, se o Mário vier vencer a Copa do Brasil e uma Libertadores da vida, que vai dar não sei quantos milhões de dólares, que dá para pagar muita dívida, e você com dinheiro no bolso, você consegue fazer um deságio enorme, eu acho que eu torço para o Mário fazer isso. Vocês sabem que eu não gosto do Mário, acho que o Mário vai deixar um buraco quando sair do Fluminense. A torcida vai ficar toda feliz porque foi campeão. Mas quem é tricolor de verdade vai ficar preocupado para burro. A gente pode virar um Cruzeiro da vida, pode virar um Santos da vida, pode virar um Botafogo, um Vasco. E isso é ruim pra caramba. Você fica, ó, o Vasco já não é campeão de nada há muitos anos. O Botafogo está indo pelo mesmo caminho, com vários descensos. Então, se o Mário conseguiu mais um título grande desse, ou Copa do Brasil, ou Libertadores, que vão entrar não sei quantos milhões de dólares, paga a dívida, cara. Pelo amor de Deus. Até eu que tenho, eu e todos que tem bronca da administração escondida dele, torcemos para que ele faça isso. E será um grande presidente do Fluminense. Bom, agora vamos falar do Fla-Flu, né? Bicampeões. O Fluminense não tem, esse jogo de ontem, não teve um jogador que você possa falar jogou mal. O time inteiro jogou bem. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva para 2 jogadores. Todo mundo vai falar, o Cano. Não, o Cano tá ali para fazer gol, ele é artilheiro. Demorou 5 jogos para fazer gols. Os 2 melhores jogadores do Fluminense nesse campeonato, os 2 melhores. Porque o melhor não é quem faz gol, o melhor é aquele que é extremamente regular sempre. E nesse campeonato teve 2 jogadores que foram os melhores do Fluminense. Um é o melhor jogador talvez seja o melhor meio de campo do Brasil atualmente. Se ele fosse do Flamengo ou do Corinthians, tenho certeza que estariam falando dele como falam do Arrascaeta, como falavam do Sotel, daquelas merda toda de lá. É o Arias. O Arias é o melhor jogador do Fluminense. Tanto que foi escolhido o craque do campeonato. E o Fábio. Todo mundo sabe das minhas broncas com o Fábio. Eu acho que o Fábio no passado entregou vários jogos, foi culpado por 2 eliminações do Fluminense. Mas o Fábio, esse campeonato carioca, tem sido um goleiro nota 10. Se é para o nego falar, fala besteira, eu sou um cara que analiso principalmente o goleiro. O Fábio tem um filhote aqui dentro de casa que é metida macho. Eu chamo de Sombra. O Sombra é um cachorro de 5 meses, tadinho, que foi retirado de um usuário de crack, um cracudo. O cara apagava cigarro nele, você imagina. Ele tem um latido forte pra boa. Pra ele se acostumar comigo, com homem, foi bravo. Você tinha que dar comida pra ele, pra ele ver que você era bom e não fazia maldade com ele. Mas ele vai embora daqui a 1 mês no máximo. A gente botou o nome dele de Sombra porque ele não deixava nem os filhotes que vieram com ele comer. Ele não comia e não deixava ninguém comer. Ele não atacava não, mas ele ficava latindo com os filhotes menores do que ele, que também ficavam com medo. Mas o Fábio, ele... Todo mundo sabe das minhas diferenças com o Fábio. O Fábio foi um puta de um goleiro.
que vai assim até o final do ano. Eu estava ontem, se fosse para pênalti, ontem eu falei assim, hoje o Fábio vai fechar o caixão do Flamengo. Ele veio contratado como pegador de pênalti, só pegou um até hoje, né? Cavalieri pegou mais de 10. Cavalieri era uma máquina de pegar pênalti. Mas o Fábio teve um campeonato nota 10. O Nino teve um campeonato nota 10, mas ontem o time inteiro merece 10. E teve um jogador para mim que mereceu 11. É um novo titular da seleção brasileira e do Fluminense, Alexander. Alexander ontem fez o que o Martinelli não faz, não fez até hoje, desde 2021. Chutar para gol, de dentro e de fora da área. Ele chutou 3 ou 4 bolas, todas eram dentro do gol, fora o gol. Quer dizer, é um jogador que não tem medo de chutar de fora, sabe chutar, outro que sabe chutar mais, chuta. É o que tenta no Fluminense, é o André. O André tenta vários chutes de fora da área. O Ganso eu não sei o que não tenta, porque chuta pra caramba. Mas ontem o time do Fluminense teve nota 10. Todos eles. Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo, quem entrou depois daí, o Braz, o Vitor Mendes, o Marcelo, o André, o Ganso, o Cano, todo mundo nota 10. Alexander, nota 11. Puta que, mas jogou muito. E quando fizer aquele meio de campo que eu venho falando aqui nesse canal, já tem mais de mês e meio. Quem me acompanha cansa de ver. Na hora que o Fluminense fizer um time, o meio de campo for André, Alexander, Lima e Ganso na frente, Arias e Cano, o Fluminense vai ficar imbatível. Vai ser um time que sabe fechar, ocupar os espaços, ninguém ali é caceteiro, todo mundo sabe tocar a bola pra caramba, tem o Marcelo de um lado, tem o Samuel Xavier ou o Guga do outro, porque o Guga ontem jogou muito bem, mas tem o Samuel Xavier que é titular absoluto, que sabem sair jogando, e tem na frente o Arias e o Cano. O Fluminense fica com um time imbatível, para disputar tudo. Vou repetir, porque isso eu venho falando, isso eu não inventei isso não, eu ouvi isso num comentário do Twitter de um rapaz, um garoto. Eu falei assim, pô, esse cara tá certo. Eu comecei a falar aqui, e falei no Twitter também, várias vezes. Tô dando crédito no seu nome dele, mas pô, quando eu ouvi isso 2 meses atrás, eu falei assim, isso é um meio de campo. Com André, Alexander, Lima e Ganso. Arias e Cano. Puta, esse time é imbatível, pode ter certeza, esse time é imbatível. Espero que aconteça, mesmo que seja por sorte nossa ou azar de um outro do Keno, que isso aconteça para o Fernando Diniz colocar. E o Martinelli virou banco. É claro, vão aparecer os fãs dele pedindo para ele jogar no lugar do Lima. Mas o Lima é mais jogador do que o Martinelli, mais experiente. Embora possa jogar o Lima, fazer um meio de campo quase de Shein, com o André, Alexander, Martinelli e Ganso. E mais uma coisa, ontem, nós torcedores somos supersticiosos, né? E ontem eu estava pensando nisso. Comecei a pensar nos Fla-Flus que eu vi. Aí comecei a me lembrar dos Fla-Flus com chuva. E todos eles foram decisivos. O Fla-Flu de 73, que eu estava lá, 4-2. O Fla-Flu de 95, o gol de barriga do Renato. E o Fla-Flu de 83, o gol do Assis. Todos eles chovendo, todos os Fluminense venceu. Aí quando tava caindo esse torneio de sábado, chovendo pra caramba, eu falei assim, pô, o Fluminense vai conseguir vencer, cara. É mais uma superstição de torcedor, óbvio, né? Mas são aquelas coincidências. Agora são 4 Fla-Flus na chuva, com o gol que teve uma chuva muito forte, porque ontem choveu o tempo todo aqui no estado do Rio. Mas na hora do jogo tava chovendo pra caramba aqui em Guapimirim, chovendo muito. Aliás, tá chovendo, parou de chover de madrugada. E são essas coincidências que viram escrita, viram aquela superstição, ih, tá chovendo, vamos ganhar fácil, até a hora que toma um cacete. Mas acho que é isso, acho que o Fluminense agora tem que pensar no Paysandu, acho que é Paysandu. Depois começa o Brasileirão. E no Strongest, quanto o Paysandu não vou não, mas no Strongest estarei lá. Vendo o Fluminense, se Deus quiser, dar um cacete nesse time da Bolívia. E já começar a encaminhar bem a ida para o mata-mata, que eu acho que vai. Mas, e torcendo para uma hora jogar esse meio de campo, não entrar substituindo, mas vou começar o jogo com esse meio de campo que eu torço que aconteça. Que o Fluminense vai ficar intransponível e vai ser um time que, quando atacar, vai atacar com 8, com um perigo danado. E o Marcelo, que é um cara de estrela, né? Um jogador que tem mais títulos no mundo atualmente. Títulos de clube, né? No mundo.
e voltou pro Fluminense. O primeiro jogo fez uma assistência de cinema. Ontem fez um golaço. Então, nós estamos bem parados. E o gol que nós sofremos foi outro garoto Xerém. Aliás, foi engraçado ontem na televisão da Bandeirantes, teve hora que mostraram o Pedro. Depois mostraram o Gerson junto com o Gerson junto com o Ayrton Bejoca. Aí eu falei assim, tudo Xerém. Tudo Xerém. Eu me lembro do Márcio Braga falando, craque o Flamengo faz em casa. Eu também falo, craque a gente compra lá em Xerém. Espero que o Fluminense pare de fazer isso para o Flamengo ir comprar outros jogadores menores, porque os nossos jogadores são bons. É isso aí, gente. Saudações tricolores, bicampeões, e que a gente passe com responsabilidade e seriedade pelo Paysandu.